que existe um acordo, que esse acordo teoricamente está em pé, né? Mas eu volto a dizer, esse acordo eu nunca vi sair nem da boca do Ciro e nem da boca do Ruedão. São apenas bastidores. Que inclusive as matérias dos jornais nacionais nunca pega aspa de ninguém. É só, né? Então, tipo assim, ninguém ouviu nada. Mas o fato é o seguinte, existe a ideia que o comando dessa União Progressista seja dado aos governadores, né? As pessoas que já estão eleitas e tal, que no caso do Acre, o governador Gladys Cameli ficaria com essa batuta, esse comando. Só que o governador fala que ele, ou seja, se ele vai comandar o partido, ele vai dar a batuta que é um candidato a governador do grupo ou não. Mas hoje essa matéria do Globo diz assim, ó, veja só, uma coisa é comandar o partido, outra coisa é escolher o candidato ao governo. É outras. E a matéria do Globo traz, que não tem nenhuma aspa, que o candidato do governo dos governos passará pela cúpula nacional e reforça aquela situação que o Alan Henrique tinha colocado, que em janeiro o candidato vai ser escolhido através de pesquisas. O que tu acha disso, Itano? Não tá muito... Eu tô sentindo assim uma guerra de narrativas. Uma hora sai uma matéria X, outra hora sai uma matéria... O fato é que vão fazer a federação, ela vai ser oficializada, mas parece que as coisas ainda não foram juntadas aí, não. Tem muita crise aí. Marcos, eu entendo que seja importante nós iniciarmos pelo menos um enxergamento de análise em relação a isso, oferecendo para o internauta talvez aquilo que ele já saiba, né? O gigantismo que é essa junção, essa fusão entre o Progressistas e o União Brasil. Eu vou só lembrar aqui que só de governadores, Marcos, existe uma espécie de cortina do União Progressistas que começa no estado de Goiás e dá o rodo e vai parar lá em Roraima, correto? Tudo isso então, é o estado de Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima. São 6 governadores. E aí nós vamos lembrar, eu anotei aqui, porque você me passou a tarefa de casa, são 109 deputados federais, 20% dos parlamentares no Congresso Nacional pertencem a esses dois partidos. A esse agora é a União Progressista. 12 mil vereadores e prefeitos de 7 capitais. Eu estou reforçando o gigantismo em relação a esse partido fundido agora. Fundido, hein? Fundido. Por quê? Porque isto, aliado a uma espécie eu também diria, de gigantismo do Congresso Nacional, isso está dando uma liberdade talvez inédita, tanto para o Ciro Nogueira quanto para o Ruedão. Então, eles dão declarações a hora que eles querem, no tom que eles querem. O Palácio do Planalto perdeu muito charme, a nomeação do ministro das Comunicações revela um pouco isso. Então, o Congresso está gigante. Então, o tempo do União Progressistas, quem vai dar é a ordem da conveniência. Então, o que isso tem a ver com o que você falou a respeito do nosso terreiro aqui, né, do nosso barranco? Como é que vai se comportar, por exemplo, o governador Gladson Cameli, tendo esse gigante ao lado dele, em relação ao governo federal, ao governo Lula, não é? Porque o próprio Ciro Nogueira já deu declarações dizendo que ele mesmo não conversa com o presidente Lula, porque, segundo ele, o Lula é irresistível. É um camarada bom de conversa, é uma pessoa que sempre compõe, e ele não quer ficar sujeito a isso. Então, para não correr risco, ele nem conversa com Até porque o Ciro já compôs lá atrás, né? Já compôs, exatamente. Ele sabe como é que é a conversa. Ele sabe como é. Então, assim, essa retórica do Alan Henrique em relação a pesquisas e que isto vai fundamentar a decisão do partido, sinceramente, eu acho que isso não para em pé, Marcos. É isso que eu sempre debato aqui, e eu queria só colocar um aspecto, inclusive o ser do sobrenatural fala aqui no meu ouvido, sobre essa situação do União Brasil
e progressista. Em algum momento citaram o Jair Bolsonaro? Não. Não? Não. Já perceberam, Tu já né? percebeu que um personagem está sendo escanteado do movimento histórico, político que está sendo feito no Congresso? Exatamente. Mas porque as pessoas. Porque a gente tem acabou reforçando um preconceito de achar que do lado da direita não existem pessoas de bom senso, pessoas que entendem a política de uma maneira coerente, de uma maneira coesa. Existe isso, e muito, no lado da direita. Então, quem é da direita e quem percebe a política de uma maneira um pouco mais responsável e consequente, já entendeu que Bolsonaro talvez tenha cumprido já uma missão e que agora, digamos que o timão, né, do barco está em outras mãos. Mas né? ele não entende desse jeito, não, né? Não. Politicamente ele não entende, Não, ele não dá o braço a torcer. Mas, Marcos, ele nem precisa entender, e a gente nem pode exigir isso dele. Ele está fazendo o papel dele mesmo, Tá né? fazendo papel, né? Ele é personagem de si. Então, eu acho que ele compõe bem essa personagem que ele criou. Ele precisa dessa personagem, né? Ele precisa manter essa pegada. Inclusive até para manter a militância ali com aqueles dentes afiados. Se bem que alguns já perderam alguns dentes. Já né? perderam alguns dentes, já não tem um certo argumento. O pessoal, na verdade, é um sentimento de negação. Que é isso que eu sinto, muito notório. Muito notório, muito notório. Tá pegado ali numa base mais... já não é, eu digo, já não é nem a direita, já é o bolsonarismo mesmo. Ali a sobra. O movimento das ruas não é mais o mesmo, entendeu? Sim, Já exato. não é mais aquela coisa. Então a gente fica percebendo que calma aí, tá tendo uma mudança. O pessoal tá colocando o pescoço, o governador do Goiás coloca o pescoço para Ronaldo fora. Caiado. O governador de Minas Gerais põe o pescoço para fora. O de São Paulo, apesar de ser ainda um pouquinho mais ali debaixo do Bolsonaro, né, também coloca o pescoço para fora, entendeu? E a gente não vê de bom grado o Bolsonaro falando assim, tá bom, eu vou abrir mão, fulano é meu... Não tem isso. Não.